Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. E através de vocês, essa bênção venha se externar aos entes queridos, familiares, aos amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, que você seja a própria bênção por onde quer que for, porque essa é a obrigação daqueles que vivem uma fé inteligente, uma fé sobrenatural, a fé que faz jorrar de dentro de nós aquilo que Deus nos tem dado, não é verdade? Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte, essa água se fará uma fonte na vida dele. Aliás, eu queria responder uma pergunta que muita gente, mas muita gente tem feito, tem deixado no ar e não tem sido atendido de forma consistente. A pessoa diz assim, bispo, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como é que eu tenho certeza que o Espírito Santo está em mim? Se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa limpa, assim, uma pessoa pura, você há de convir que quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não tem absolutamente nenhuma dúvida, porque o texto sagrado diz que aqueles que são batizados com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem confirma isso. É o próprio Espírito Santo. É óbvio que muitos que têm um espírito enganador estão convencidos de que têm o Espírito Santo quando os seus frutos são perniciosos, os seus frutos são podres. Mas vai fazer o quê? Você não pode querer tentar convencê-los, porque se o Espírito Santo não convencer, quem que vai convencer, não é verdade? Agora, o que fica marcado numa pessoa que tem o Espírito Santo, isso não tenho dúvida, não tenho a mínima dúvida. Aliás, o próprio Senhor Jesus fala isso. Ele mesmo fala, olha só, ele diz assim, porque o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode encontrar isso em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, então, essa criatura, é muito legal isso. Essa criatura foi consagrada, foi ungida, foi selada, foi marcada pelo próprio Deus com o Espírito Santo para servir. Para servir. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito do Senhor Jesus, tem esse Espírito, o Espírito de serva, de servo, que é servir. Mas servir a quem? Ao Pai. Foi isso que Jesus fez. Se Jesus servia ao Pai de ponta a ponta na sua vida, durante toda a sua vida, então aqueles que têm o Espírito de Jesus também vão querer servi-lo de ponta a ponta, até a morte, o Pai. Essa é a grande característica
que uma pessoa tem de ter sido selada com o Espírito Santo. E veja bem, quando a pessoa serve ao Pai, ela faz a vontade do Pai. Ela faz a vontade do Pai, ela não faz a vontade dela. Ela não se auto-intitula profetisa, ela não se auto-intitula, eu tenho revelação, o dom da revelação. Não, ela não precisa nem falar que tem o dom da revelação. Ela não precisa falar nem que é profetisa. Basta ela viver. E ela vai servir a Deus de acordo com a vontade de Deus. Porque esse é um fato. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não precisa provar para ninguém que tem o Espírito Santo. Os frutos dela, os frutos, não os dons. Não os dons. Porque muita gente tem dons, mas dons que evidenciam apenas o serviço a si próprio, porque vivem para querer servir a si mesmo. Não foi isso que Jesus falou naqueles dias? O que adianta vocês dizerem, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome? São dons. Profetizamos em teu nome? São dons. Pregamos o Evangelho, fizemos maravilhas em teu nome? São dons. Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês usaram o meu nome para expulsar demônio, vocês usaram a minha palavra para falar, para profetizar, para fazer maravilhas, mas vocês não tiveram uma conduta, um comportamento de acordo comigo, porque eu vim para servir ao meu Pai, e eu não busquei a glória desse mundo, eu não busquei a glória de ninguém, eu não procurei a glória de ninguém, eu não busquei a glória desse mundo. Ele queria servir ao Pai. Somente a glória do Pai servia para Jesus. A glória do homem não servia para ele. Mas quem vive curando, libertando e profetizando e fazendo maravilhas, mas vive na iniquidade, está buscando a glória para si. Está usando a palavra de Deus, está usando o nome de Jesus. Mas os seus frutos, é o caráter. Amor, alegria, comiseração, né? Misericórdia, justiça, viver na justiça, no juízo, ser leal, fiel. Isso é muito difícil, É igual o marido, você já sabe, né? O marido diz para a mulher assim, ela reclama, você tem amantes. Ele diz para ela assim, olha, você não pode reclamar, porque eu te dou tudo que você precisa. Eu te dou tudo. Agora, esse negócio de amante, esse problema é meu. Na maior cara de pau, ele fala assim. A mesma coisa é com respeito àqueles que fazem a obra de Deus, mas vivem uma vida iníqua, desleal ao Senhor Jesus. Então, quem tem o Espírito Santo não está buscando favores de ninguém deste mundo, não está buscando a glória deste mundo, está querendo servir ao Pai. Foi para isso que o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo. Foi para isso que o Espírito Santo guiou Jesus, servir ao Pai. Jesus foi levado por quem para o deserto? Foi levado pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo, o Espírito do Pai, quem o levou para o deserto. Não foi ele mesmo que foi por livre e espontânea vontade, não, foi o Espírito Santo o dirigiu, o guiou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus serviu o Pai nos mínimos detalhes, em toda a sua vida. Na hora de maior agonia, ele disse, Pai, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes ele orou
com as mesmas palavras. Ele estava verdadeiramente angustiado, porque iria assumir o pecado da humanidade toda. Então, minha amiga, meu amigo, quem tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da fé, esse quer servir ao Pai com todas as suas forças, de todo o seu pensamento, de toda a sua alma, e não está preocupado com as suas vontades, com os seus desejos, com os seus sonhos, com as suas cobiças, com os deleites que o mundo apresenta. Quem serve ao Pai está morto para este mundo, morto para este mundo, mas vivo para servir ao Pai. Então, se você é essa criatura que carrega dentro de si um desejo forte, aquela ambição santa que se chama servir a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, então esse é o Espírito Santo que está aí dentro de você e que faz com que você tenha o desejo grandioso de ganhar outras pessoas para o Pai. Amém? Olha só, o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem, quer dizer, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Então, quem tem o Espírito do Senhor Jesus, no mínimo, tem esse pensamento, essa ambição, esse sonho, esse desejo de querer servir ao Pai. Deus abençoe a você, minha amiga e meu amigo. E não se esqueça, Jesus disse, quem me serve, o Pai o honrará. João 12, 26. Deus abençoe a vocês e até amanhã.